Falará agora pela requerente da ADC 92, a Confederação Nacional dos Metalúrgicos, pela Confederação, a doutora Meliane Pinheiro Vilar Lima. Vossa Senhoria tem a palavra em até 15 minutos. Obrigada, Excelência. Boa tarde. Excelentíssimo senhor presidente, ministro Edson Fachin, excelentíssima senhora ministra Carmen Lúcia, demais ministros presentes, ilustríssimo procurador-geral da República, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes presentes. A presente ação visa a declaração absoluta da constitucionalidade da Lei da Igualdade Salarial, que representa, antes de tudo, uma escolha civilizatória deste país. Os artigos questionados tratam dos relatórios de transparência, do plano de ação e da possibilidade de reparação civil em caso de discriminação. Mas, antes de adentrar ao mérito, eu destaco 3 premissas essenciais para começarmos o debate. O primeiro deles é que esse processo encontra-se indexado nos objetivos 8, 5 e 10 da Agenda 2030 da ONU, da qual o Brasil se comprometeu a cumprir. A segunda premissa é que esse julgamento se insere nos limites estabelecidos pelo CNJ quanto ao protocolo para julgamento com perspectiva de gênero e é vinculante para todo o Poder Judiciário. A terceira premissa é que a igualdade de gênero, nela incluída a igualdade salarial, não pode ser considerada e nem simboliza uma ideologia. É, sim, um alicerce fundamental para a consecução dos direitos e garantias fundamentais, para os direitos humanos e para uma sociedade justa. A quarta premissa é que a igualdade salarial não se refere apenas à comparação objetiva de salários, ela vai mais além, ela trata da equidade. E a equidade ela se perfaz por meio de iguais oportunidades na ascensão da carreira, combate à discriminação e assédio sexual no ambiente do trabalho, representação equitativa em cargos e de liderança, implantação de políticas públicas e políticas na empresa que permitam o equilíbrio entre a vida e o trabalho. Bom, dito isso, eu passo ao mérito e trato um pouco do direito à igualdade, um pouco do histórico. Desde, ao menos, 1791, quando Olympe de Gouges escreveu e publicou a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, as mulheres pedem direitos iguais. Consta no primeiro artigo dessa declaração que a mulher nasce livre e tem os mesmos direitos que o homem. Na literatura, podemos ver já em Antígona, 441 a.C., que as mulheres já lutavam contra o patriarcado. Esse pedido histórico, Excelências, refletiu em diversas outras normas, tanto no plano nacional quanto no plano internacional. No plano internacional, eu destaco as convenções 100, 111 da OIT, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, ratificada pelo Brasil em 84. E, no plano interno, eu destaco o direito à igualdade salarial, que vem sendo replicado nos nossos textos constitucionais, nas Constituições de 34, 46, 67 e, finalmente, 88, que recepcionou os artigos 5º e 76 da CLT, que tratam da igualdade salarial. Em que pese todo esse arcabouço jurídico vigente, as condições de desigualdade são persistentes ainda no Brasil e crescentes. No mundo, de acordo com o relatório Gender Snapshot da ONU de 2025, será necessário um século para que as mulheres ocupem cargos de liderança de forma mais equitativa. No Brasil, os dados são mais recentes e decorrem do 5º relatório publicado no dia 27 de abril e destacam que as mulheres brasileiras ganham 21,3% a menos que os homens executando a mesma tarefa. Um outro dado que merece destaque é que 52% dos lares brasileiros são liderados por mulheres que ganham menos que os homens. Ministra Carmen Lúcia, os dados mostram que os avanços ainda são lentos, especialmente porque vivemos num contexto muito machista, patriarcal, em que a divisão sexual do trabalho aprofunda a pluralidade de jornadas e direciona as mulheres a condições de trabalho mais precárias.
No entanto, eu preciso ressaltar que os dados que eu trago aqui nessa tribuna só aparecem nesse momento por causa do relatório de transparência decorrente da presente lei que se questiona por constitucional. Os fatos demonstram que o objetivo dessa lei é justamente instrumentalizar o direito à igualdade salarial. A lei é constitucional porque o relatório de transparência se baseia em dados anonimizados, agregados, retirados do portal Emprega Brasil e do E-Social. Portanto, está em consonância com o artigo 5º, inciso 79 da Constituição de 88, que trata do direito à proteção de dados sensíveis, inclusive em ambientes digitais. E aqui eu destaco que esse relatório é uma tendência mundial, porque já foram implementados nos Estados Unidos, na Austrália, no Canadá e em alguns países da Europa, que exigem que as empresas publiquem esses relatórios. Quanto ao plano de ação exigido pela norma também, ele visa corrigir disparidades, e nós entendemos que é constitucional, porque impõe medidas de redução da desigualdade em conformidade com a função social da empresa, com o valor social do trabalho e sem violar a livre iniciativa. Eu preciso destacar também que a lei estabelece parâmetros fiscalizatórios específicos e que a publicação dos relatórios, do relatório de desigualdade, do plano, não significam penalidades às empresas. Sobre a alteração promovida pela Lei da Igualdade Salarial, no que concerne ao artigo 461 da CLT, também afirmamos que é plenamente constitucional. E aqui eu destaco que a constitucionalidade é inequívoca porque está em consonância com o artigo 5º, incisos 5 e 10, que permite a reparação em caso de discriminação. E aqui, ministro Fachin, eu destaco um ponto em um mandado de injunção 4733 de Vossa Excelência, relatoria de Vossa Excelência, eu destaco e abro aspas. Qualquer forma de discriminação é nefasta, porque retira das pessoas a justa expectativa de que tenham igual valor. Portanto, justa e constitucional é a norma. Quanto aos efeitos econômicos, Excelência, eu destaco que a igualdade salarial promove o aumento da renda das mulheres, que, por sua vez, estimula a economia e o consumo. E digo que as empresas que implementarem a prática da igualdade salarial podem se beneficiar, aumentando a força de seus empreendimentos, retendo seus talentos e aumentando a competitividade. E os dados do último relatório demonstram. Os dados mostram que o emprego e a contratação cresceu em 11%. E que empresas que afirmam que promoveram mulheres passou de 38% para 48%. Então, a lei representa um potencial expressivo econômico, Excelência. De acordo com o último relatório de 2024, há uma previsão de que, se a lei estivesse sendo cumprida, 95 bilhões de reais seriam injetados na economia. E eu finalizo, Excelência, citando uma previsão das Nações Unidas, que diz serem necessários 286 anos para que sejam corrigidas as falhas de tratamento legal da igualdade de gênero e para que leis discriminatórias sejam abolidas. E serão necessários mais 140 anos para que as mulheres possam ser representadas igualmente em posições de comando e mais 40 anos para alcançarem igual representatividade nos parlamentos. E, portanto, Excelência, espera-se que esse Supremo Tribunal Federal declare a constitucionalidade da Lei 14.611 para que as meninas que estão nascendo hoje possam usufruir do direito humano à igualdade, um direito tão importante. E acresço, por fim, que não há democracia plena sem a consecução dos direitos sociais. Obrigada, Excelência. Muito obrigada.